Vejamos agora o conceito de velocidade angular. Então, a sequência dessa sessão da aula vai ser a apresentação de algumas noções básicas, aplicações desse conceito, realização de algumas conversões entre as diversas unidades de medida e estabelecimento de uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Então, considere um sistema que esteja se deslocando em uma órbita circular. Como exemplo, a gente pode considerar essa animação aqui. Mas então de que se trata essa quantidade? Bom, a velocidade angular é uma medida de quão rápido um sistema está girando, quão rápido ele está orbitando. E, em geral, com frequência, a velocidade angular é denotada pela letra grega minúscula ômega. Mas como é que a gente pode definir essa quantidade? Bom, nós vamos defini-la da mesma forma como foi definida a velocidade linear. A velocidade angular vai ser a razão entre o ângulo que vai ser coberto pelo sistema ou pela partícula no intervalo de tempo em que ele percorre esse trajeto. Então considera agora essa animação. Então vamos considerar aqui esse sisteminha aqui, que é constituído de uma partícula que se encontra numa posição inicial, determinada aí por esse ângulo de 60 graus, e digamos que essa partícula seja capaz de atingir um ângulo de 120 graus, decorridos aí 60 segundos, ou seja, 1 minuto, né? A partir dessa posição. Então, uma medida dessa velocidade, no caso, é dada por essa razão aqui. Ó. O ângulo que a partícula percorreu foi um ângulo de, no final das contas, 60 graus, já que ela partiu da posição de 60 graus e atingiu a posição de 120 graus. Então, percorreu um ângulo de 60 graus em 60 segundos, e a gente pode dizer, então, afirmar que essa velocidade angular é de 1 grau por segundo. Então, de uma forma mais geral, a velocidade angular pode ser definida como expressa nessa igualdade. Aqui, essa letra grega aqui, φ0, representa a posição angular inicial e φ representa a posição angular final, uma vez que ângulos são todos representados por letras gregas minúsculas, né? E aí, essa razão costuma-se denotar pela letra grega maiúscula delta, né? Então, essa diferença vai se tornar uma variação angular por tempo. Em outras palavras, essa definição aqui é costumeiramente expressa por essa razão. Uma variação angular coberta pela partícula, que nada mais é que um ângulo que ela vai cobrir, que ela vai percorrer, num dado intervalo de tempo. A velocidade angular é também expressa de outras formas. Aqui somente se troca a letra grega minúscula φ por uma análoga e aqui por θ, né? Mas todas essas duas frações aqui são também representações de uma velocidade angular. Bom, mas e para que pode servir aí a velocidade angular? Dentre as diversas aplicações desse conceito, a gente pode utilizá-lo, por exemplo, para determinar qual de dois sistemas ou mais está girando mais rápido. E isso pode não ser tão simples assim, como a gente pode verificar agora nessa animação. Então, vamos considerar aí esse sistema que é composto por duas partículas A e B que estão ambas em órbitas circulares. Perceba quanto pode ser difícil tentar determinar qual das duas está girando com mais intensidade. Um mero rearranjo desse sistema vai permitir decidir isso, veja. Vamos estacioná-lo aqui, exibir os ângulos e alinhá-los novamente para concluirmos
que ambos estão girando a mesma velocidade angular. Mas perceba que isso pode ser complicado, como o trecho inicial dessa animação nos mostrou. Agora veja que, nesse caso aqui, se nós soubéssemos desde o princípio que a velocidade angular das duas partículas fosse, por exemplo, de 1 grau por segundo, se nós soubéssemos isso, não haveria qualquer dúvida de que as duas estão girando com a mesma intensidade. Então essa seria uma aplicação da velocidade angular. Ela poderia auxiliar a determinação de que sistema gira mais rápido, por exemplo. Uma outra aplicação da velocidade angular é essa possibilidade de permitir previsões a respeito de sistemas nos quais ela seja conhecida. Então vamos ver aí um exemplo disso. Vamos considerar que um sistema tem uma velocidade angular ômega de 30 graus por segundo, e aí digamos que desejamos saber em quanto tempo ela vai completar uma volta. Então vamos usar a velocidade angular para fazer essa previsão. Vamos proceder aí como é feito em geral no desenho de algoritmos e elencar primeiro os parâmetros de entrada do problema, que são, no caso, qual vai ser o ângulo que tem que ser percorrido, que é o ângulo de uma volta ou de 360 graus, e a velocidade angular, que é de 30 graus por segundo. O parâmetro de saída desse problema tem que ser o intervalo de tempo em que isso vai acontecer. Então vejamos como é que a gente pode usar a velocidade angular para fazer essa previsão. Está aqui. A gente pode partir da definição de velocidade angular e então realizar aqui o produto dos meios pelos extremos, né? Então esse produto aqui vai resultar no intervalo de tempo vezes a velocidade angular, e esse produto aqui vai ser simplesmente o ângulo que tem que ser percorrido multiplicado por 1, que é o denominador desse membro esquerdo da igualdade. Bom, esse produto aqui, logicamente, vai ser a própria variação angular. Bom, agora se dividirmos esse membro aqui da igualdade por ômega, a velocidade angular vai se cancelar, e aí para a igualdade se manter, o outro membro também tem que ser dividido por ômega. O resultado disso é que o intervalo de tempo buscado vai ser a razão entre o ângulo que tem que ser percorrido e a velocidade angular, ou seja, 360 graus dividido por 30 graus por segundo. O resultado dessa divisão é o intervalo de tempo desejado, que é de 6 segundos. Então aqui a gente teve um exemplo de como a velocidade angular pode ser utilizada para fazer algum tipo de previsão. Então agora a gente vai estabelecer uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. E nós vamos utilizar aí a definição de radiano que foi expressa no primeiro vídeo, na primeira videoaula, para fazer isso, né? Então, como a gente já tinha visto, um ângulo pode ser determinado em radianos pela razão entre o seu comprimento de arco e o seu raio, né? Então vejam que se a gente dividir os dois membros dessa igualdade pelo tempo, desse lado aqui nós vamos ter a razão entre o ângulo e o tempo, e do outro lado a razão entre essa fração e o tempo. A gente pode perceber que aqui nós temos uma divisão de frações, então para operá-la nós vamos manter o numerador e multiplicar isso pelo inverso do denominador. Percebam que aqui desse lado já apareceu aí a definição de velocidade angular, que é a razão entre um ângulo e um intervalo de tempo, e aqui desse outro nós temos que operar essa multiplicação de frações. E aí a gente faz isso multiplicando os numeradores e dividindo isso pelo produto dos denominadores. Aqui no produto dos denominadores nós podemos fazer um rearranjo devido à comutatividade da multiplicação. Então nós podemos trocar a ordem desse produto para rearranjar essa multiplicação no produto de duas frações. Aqui a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo multiplicado pelo inverso do raio, né? Percebam que nessa fração aqui já vai aparecer a definição de velocidade, e aí nós simplesmente temos que multiplicá-la pelo inverso do raio, o que vai produzir a razão entre a velocidade e o raio. Conclusão, moral da história: velocidade angular é a razão entre a velocidade linear e o raio, ou, de forma equivalente, se nós multiplicarmos aqui os extremos pelos meios, a velocidade linear é o produto da velocidade angular pelo raio. Então agora a gente vai ver um exemplo dessa
relação aí numa aplicação que vai ser a determinação da relação entre velocidade linear de dois corpos que giram com a mesma velocidade angular. Então vamos considerar de novo essa animação aqui. Esses dois corpos estão girando com a mesma velocidade angular. Mas perceba que o corpo A está girando numa órbita que tem raio 2 e o corpo B numa órbita que tem raio 6. Então vamos lá. Os dois têm a mesma velocidade angular. E o raio da órbita do corpo A é 2 e do corpo B é 6. Como as duas velocidades angulares são iguais, a velocidade é a razão entre velocidade linear e raio, então a gente pode concluir dessa igualdade que a razão entre as velocidades e os raios é constante. E aí nós podemos usar isso para exprimir uma relação entre as duas velocidades. Então, sendo esse raio 2 e o segundo raio 6, unidades de medida, quaisquer que sejam, a gente pode, simplificando aí os denominadores, determinar que a velocidade do corpo A é 1/3 da velocidade do corpo B, ou a velocidade do corpo B é 3 vezes maior que a velocidade do corpo A. Resumindo, o corpo que tem o maior raio tem que ter a maior velocidade. Em outras palavras, a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear, para que isso se mantenha constante, é claro, nessa situação.